14º volume da obra. Falta a todos completar o curso racional para nascer perfeitamente a vidência racional em seu ser. Tem que completar o curso, ler e reler os 21 volumes e os fascículos para se lapidarem racionalmente. Hoje, felicíssimos para o resto da vida e dentro do mundo racional. Hoje, pensas somente no teu verdadeiro mundo. Hoje pensas somente no mundo racional. Hoje, pensas somente nos teus irmãos que estão no mundo racional, satisfeitos, alegres e contentes por verem a tua satisfação, a tua alegria, a tua emoção pura, racional. Não chores, mas não é para menos. E assim, de hoje em diante, as tristezas se findaram. Para o teu lar não há mais tristezas, e sim, tudo alegria, tudo a doce alegria racional. Vejam como mudaram tão naturalmente como do preto para o branco, o que eras, o que foste e o que tu és hoje. Tão diferente. Não és mais aquilo que foste, não és mais aquele que eras, por estares vivendo racionalmente. Agora falta completar o curso racional, para nascer perfeitamente a vidência racional em teu ser. Mas tens que completar o curso, ler e reler os 21 livros e depois os fascículos a seguir, para a lapidação racional. Que alegria, que bem-estar, que doçura angelical racional. Sentir que estão dentro do mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo de onde todos saíram, o mundo racional. Da volta que deram até chegar no seu verdadeiro lugar. Que tremenda volta de fazer estarrecer. E assim, hoje, todos glorificados racionalmente, felizes e contentes por estarem juntos, unidos aos seus verdadeiros irmãos, que aqui estão no mundo racional, olhando para vocês, olhando para todos e dizendo: sejam bem-vindos, que a hora já chegou há muito. Está aí o cunho da razão racional. Hoje, todos livres do presépio da vida da matéria. Agora, todos dentro do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional ou dos aparelhos racionais. Então, o que está faltando a muitos é a persistência na leitura. Ler e reler, ler e reler, ler e reler, para se desenvolverem racionalmente pelo conhecimento racional e nascer em si mesmo a vidência racional. Os obedientes, os persistentes, alcançarão mais depressa do que os outros. Vejam o ponto culminante que alcançaram. Conhecer o seu verdadeiro mundo, conhecer a sua verdadeira origem. A origem do animal racional é o mundo racional. Então agora é não perder mais tempo com a vida do nada, com o mundo que não lhes pertence, com o mundo que não é vosso, e sim preocuparem-se com o vosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Toda a atenção é pouca para o vosso mundo verdadeiro. Todos brilhando racionalmente, vivendo alegres, felizes, contentes e equilibrados racionalmente, terminando o desequilíbrio, terminando as monstruosidades, terminando as selvagerias, terminando as brigas, terminando as guerras, terminando as confusões, terminando o sofrimento do corpo, por todos viverem orientados racionalmente,
curados racionalmente e tratados racionalmente. Então, brilhará a paz verdadeira, a felicidade e a fraternidade verdadeira para o resto da vida de todos, esses aninhos que todos ainda têm para viver nesse mundo que não é o vosso mundo. Na categoria de animal, eram inconscientes e tinha que existir o desequilíbrio e a multiplicação do sofrimento sempre. Por estarem na categoria de lapidação, todos estão sendo lapidados para alcançarem a fase racional, para alcançarem a fase de aparelho racional. Agora, daqui por diante, daqui para o futuro, todos brilhando racionalmente, todos mudando. Como tu, que estás lendo, já mudaste muito. O que eras e o que tu és. Como pensavas e como pensas. E daqui para diante, mais grandiosas modificações vão fazer. Então, não estás tão diferente do que eras? Olha como tu eras e olhas hoje como tu és. Tão diferente. Chegas até a ficar admirado contigo mesmo. Como é que mudei tanto? Isto é o tratamento fluídico racional. Vais mudar de vida para melhor, muito mais ainda. Estás achando graça? Vê como hoje vives tão diferente de como tu vivias. Hoje tu tens sossego, tens paz, e antes não tinhas sossego nem paz. Vivias num inferno em vida, num desassossego, quase a ponto de enlouquecer. Hoje és tão diferente do que foste. Vivias tonto, sem saberes o que fazer. Em certas horas, tinhas até vontade de morrer, por não aguentares o peso das influências magnéticas, que são as causadoras de todas as ruínas do animal racional para lapidá-lo. Hoje és tão diferente. Mudaste como do preto para o branco, como da água para o vinho. Hoje vives alegre, contente e feliz. E assim serão todos, por estar aí em suas mãos o equilíbrio do animal racional, passando todos para a fase que aí está, a fase racional de aparelho racional. Então, daqui para o futuro, todos ficarão muito melhor, por nascerem todos a vidência racional. Aí sim, estarão completamente modificados, totalmente modificados, como do preto para o branco, como de animal racional para aparelho racional. Todos brilhando racionalmente, todos vendo a luz racional iluminando todos, todos vivendo racionalmente e não selvagemente como animais. O animal é selvagem e teimoso, e por isso é um animal de categoria racional. Então, denominou-se animal racional. Vejam que hoje já não são mais o que foram, nem o que eram. Estão completamente diferentes, mudados como do preto para o branco. Hoje, tens calma, ao passo que antes, na categoria de animal, não tinhas calma para coisa nenhuma. Vivias infernizado dia e noite, chegando a ponto, certas horas, de não suportares a ti mesmo e dizendo contigo mesmo: eu estou ficando maluco, eu estou perdendo o juízo. Na categoria de animal, nessa triste categoria, o inferno de todos na vida era muito, pelo desequilíbrio total. Uns contra os outros, como umas verdadeiras feras, prevalecendo o título de civilizado,
mas a selvageria e a monstruosidade é que imperavam. Então, era o caso de dizer: civilização de monstros, civilização de selvagens, civilização de brutos, civilização de incompreensíveis, civilização de confusos, civilização de desequilibrados. Viviam uns contra os outros. A vida tornava-se uma guerra, sempre prevalecendo o mais forte. Vejam que categoria de sofrimento e multiplicação do mesmo, de tormentos e da multiplicação dos mesmos. A categoria infernal, a categoria onde todos diziam muitas vezes: nós estamos vivendo dentro de um inferno e por isso ninguém tem sossego. A vida é um inferno. Hoje, a vida, para você e para todos que estão com os livros nas mãos, com o conhecimento racional, mudou tanto. Acabou-se o inferno. Vejam que vida torturosa, a vida do animal racional. Uma vida espinharenta, uma vida de sofrimento e de multiplicações do mesmo. E por isso, muitos pedindo até a morte, por não aguentarem mais, por não suportarem mais a vida do elétrico e magnético, a vida da falsidade, a vida de fingimento, a vida das ambições, da ganância, da traição, da inveja, do crime, das brigas, das questões, das guerras, das confusões, dos estrangulamentos. Enfim, a vida do animal sempre foi uma vida monstruosa. Todos vivendo de aparências e de fantasias, sentindo uma coisa e dizendo outra, pensando uma coisa e dizendo outra. Então, vida de monstros, vida de desequilíbrios, onde todos sofrem e penam sem sossego. Hoje, tudo isso se acabando e entrando em equilíbrio fértil racional. Todos vivendo racionalmente e todos completamente diferentes do que eram. Hoje, todos tendo imenso prazer de viver racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por nascerem todos a vidência racional. Então aí, completando as graças das graças racionais. Foi-se o mundo do elétrico e magnético, porque agora estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem. É ler e reler para nascer a vidência racional. Foi-se o elétrico e magnético. Foi-se porque estão em outra categoria, na categoria racional, a fase de aparelho racional. Então, foi-se o elétrico e magnético. O monstro elétrico e magnético já não prevalece mais sobre o aparelho racional. O elétrico e magnético não tem mais influências sobre o aparelho racional. Agora, a influência é do mundo racional. Por isso são aparelhos racionais. Estão aparelhados no seu verdadeiro mundo. Estão aparelhados ao mundo racional. Vejam que mudança, que modificação para o bem verdadeiro, para a felicidade eterna, para a fraternidade eterna. Hoje, são considerados aparelhos racionais ou aparelho racional. Cessou a vida de bicho, cessou a vida de animal, e por isso todos já estão completamente diferentes do que foram, pelo conhecimento e tratamento fluídico racional, pelo tratamento da luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Todos os aparelhos, juntos, unidos com os seus irmãos, que são os habitantes do mundo de sua origem,
no mundo racional. Que grande modificação para a salvação eterna de todos! Então, agora é ler e reler. É ler e reler para se desenvolverem racionalmente, para nascer em si mesmos a vidência racional. Como sabem, esta é a última fase da vida da matéria, é o término da vida da matéria, é o fim da vida do mal, da vida do animal, encerrando-se assim as dúvidas de todos, por nascer em todos a vidência racional. As dúvidas num modo de dizer, porque ninguém mais tem dúvidas. Todos estão convictos que estão certos e racionalmente certos pelas provas exuberantes dadas pelo racional, que faz com que todos pensem agora racionalmente, conscientemente, e não como um animal inconsciente. Basta ser um animal para ser inconsciente, livre pensador. No conhecerem o seu verdadeiro mundo, esse aí de matéria, sem valor algum, perde com convicção todo o valor. Sim, vão valorizar o seu verdadeiro mundo racional, de puros, limpos e perfeitos, e não o mundo sem valor, por não ser o seu verdadeiro mundo. Por não ser o seu verdadeiro mundo, penavam e sofriam demais. Como quem diz, vocês não são daí desse mundo de matéria. Vocês são de outro mundo, do outro mundo que deu consequência a esse. Então, vocês estão habitando o lugar que não é seu. O que acontece? Sofrem muito, e por isso todos são sofredores. Não têm para quem apelar, não conhecem para quem apelar. E por isso o sofrimento a se multiplicar pavorosamente, dolorosamente, monstruosamente, selvagemente, a ponto de serem irresistíveis, por estarem habitando um mundo que não é o seu mundo verdadeiro. Então, em primeiro lugar, o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Viver para o seu mundo, porque não são daí, da vida da matéria. Não podem viver para o mundo que não é o seu. Têm que viver para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Habitam esse mundo de matéria temporariamente, por não serem daí. Agora que conhecem o seu verdadeiro mundo, o que devem fazer? Viver para o seu verdadeiro mundo e não para o mundo que não é seu. Por não ser seu, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia da vida de todos. Para que vejam o seu verdadeiro mundo e os seus irmãos, tratem de ler e reler para se desenvolverem racionalmente, para nascer em si mesmos a vidência racional, verem o seu mundo de origem, verem os seus irmãos, fazerem conferências com eles, dialogar com eles e serem orientados por eles, viver assim para o seu verdadeiro mundo e desprezar aquilo que não é seu, o mundo em que vivem, o mundo de matéria. Foram parar aí por insubordinação, por abusarem do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Eu acho que já chega de tanto sofrer, por agora saberem o porquê de estarem habitando temporariamente o mundo que não é o seu verdadeiro mundo, penando sempre. Todos penando, todos sofrendo, por estarem fora do seu verdadeiro mundo e habitando o mundo que não é seu. Por isso, temporariamente, passam uns aninhos de vida aparente e acabou-se a vida. Então, não adianta perder tempo com aquilo que não é seu. Essa vida aparente não é sua,
aí nada é seu, coisa alguma é seu. Daqui a um pouquinho, fecham-se os olhos e fica tudo aí. O que adiantou perder tempo com nada? Nada. Mas, por serem inconscientes, é que viviam assim, horrivelmente dessa maneira, por não conhecerem de onde eram, por não conhecerem de onde vieram. Agora, conhecem muito bem e sabem perfeitamente que esse mundo não é seu. Têm agora o verdadeiro conhecimento do porquê dessa odisseia amargurada, dessa vida de remediados, até não poderem remediar mais. Agora conhecem o seu verdadeiro mundo, e por isso o dever de todos é se preocupar com o seu verdadeiro mundo, e não com o mundo que não é seu. Na categoria de animal, sofriam horrivelmente, padeciam horrivelmente, penavam horrivelmente. Como quem diz: o teu verdadeiro mundo é outro, não é este aqui. Aqui tu tens que penar, porque não és daqui. Tens que sofrer, porque não és daqui. Não terás sossego, porque tu não és daqui. Há de viver no inferno, porque não és daqui. Agora que são conhecedores do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o que devem fazer? Preocupar-se com o seu verdadeiro mundo. Toda a atenção é pouca, para que nasça em todos a vidência racional e vejam o seu mundo racional. Vendo o seu mundo, estão dentro dele, conversando com seus irmãos racionais, os habitantes do mundo racional, sendo orientados por eles, e todos vivendo felizes, contentes e alegres, racionalmente. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. O que adianta se distrair com aquilo que não é seu? O que adianta passear em um mundo que não é seu? Que prazer pode ter? Habitando um lugar que não é o seu verdadeiro lugar. Um lugar onde foi parar só para penar e sofrer, que nem um condenado. Um condenado a sofrer. Um condenado a morrer. O que adianta um passeio do nada? Não adianta nada. O que adianta a distração do nada? Não adianta nada. Enquanto eram inconscientes, era admissível tudo isto. Mas hoje são conscientes, não é mais admissível. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. É dentro do seu mundo racional, dentro do seu mundo de origem. Este é que é o melhor passeio e melhor distração. O livro nas mãos, para serem orientados racionalmente e viverem racionalmente, felizes e contentes, até o fim da existência desse vale de lama, dessa vida aparente, dessa vida de aparências, por não ser a verdadeira vida. Hoje, o contentamento de todos é geral, todos dentro do mundo racional, uns tantos já com a vidência racional e outros tantos ainda por adquirir, por não serem persistentes na leitura, para se desenvolverem racionalmente e nascerem si mesmos a vidência racional. Então, tratem de ler e reler, para se desenvolverem racionalmente. Estão com o conhecimento racional em mãos, o conhecimento consciente, e é do consciente que todos precisam, e não do inconsciente, do irresponsável. Vejam que a dúvida era de todos, mas agora não há mais o que duvidar.
A verdade das verdades aí está, estampada em si mesmo, em suas mãos. A maior maravilha das maravilhas, o conhecimento racional. A volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, não brinquem mais com coisas sérias. Não são mais inconscientes. São conscientes. Conhecem os dois mundos. O seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e o mundo que não é seu, onde estão provisoriamente passando uns dias amargurados por não serem daí. Tratem de se preocupar com o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro lugar de origem. A vida racional é uma vida feliz, por viverem todos equilibrados racionalmente, por viverem todos orientados racionalmente, conscientemente. Tudo dando certo na vida de todos, acabando os males da vida, os males do corpo e todos os tormentos do elétrico e magnético, todos os tormentos do ser inconsciente. Então, como inconscientes, sujeitos a todos os males e a todos os tormentos, e como conscientes, racionais, livres de todas essas tempestades do elétrico e magnético. Tempestade quer dizer todos os males do corpo e de todos os males da vida. As velhas tradições, ficando todas no rol do esquecimento da fase de animal racional, como as demais, que já ninguém se lembra mais. Ainda resta a última transformação em que estão passando como animais racionais, mas que também, com o tempo, ficará no rol do esquecimento, como as primitivas e velhas tradições já estão no rol do esquecimento. Ninguém se lembra mais do velho passado, e também ninguém mais se lembrará dessas transformações que estavam passando como animais racionais. Tudo chegando ao seu dia, as multiplicações de modificações. O mal tinha que chegar ao seu fim. Está aí o fim do mal ou o fim dos males. Sim, porque o mal por si mesmo se destrói, e por se destruir, tinha que chegar ao seu fim. E chegou o fim. A tradição do animal racional foi muito grande, e por isso o animal chegou a um ponto de descrença total de tudo. O animal acreditava e desacreditava. O animal não tinha verdadeira convicção do seu ser, porque desconhecia a sua verdadeira origem, e por desconhecer a sua verdadeira origem, não sabia certo do seu verdadeiro natural. O animal duvidava de tudo e duvidava de si mesmo, sempre em dúvida de tudo e desconfiado com tudo, à mercê das experiências, dos gostos, para ver se gostava ou não, e para ver se acertava ou não. Era uma vida de dúvidas, e o animal chegou a um ponto de descrer de tudo e de si mesmo, crendo e descrendo, por não estar nas crenças a base verdadeira da origem do ser real. Nunca encontravam base nem lógica. O animal vivia nesse desequilíbrio infernal, nessa dúvida de tudo, duvidando de tudo, e por assim viver, tornando-se um ser insaciável. Não sabia onde ia saciar a sua sede para encontrar a verdade das verdades, a origem verdadeira do ser real de animal racional. Então, viviam agonizando, agoniados, porque não encontravam a solução definida do seu ser e a solução definida do mundo em que viviam. Vivendo todos no ar, sem coisa alguma de certo saberem, e dizendo:
Ninguém tem certeza de coisa alguma, porque ninguém nunca pôde nos esclarecer o certo. De onde nós viemos, ninguém sabia responder. Para onde nós vamos, ninguém sabia responder. O porquê da origem deste mundo, de certo, ninguém sabia responder. O porquê de nossa origem, o certo, ninguém sabia responder. Viviam na dúvida de tudo, duvidando de tudo por não encontrarem o certo. Por não encontrar a definição do seu ser e a definição do mundo, tinham mesmo que viver nesse desequilíbrio chocante e humilhante. Sabiam tanto, mas de verdade coisa alguma sabiam. Então, diziam uns para os outros: nós aqui estamos perdidos neste mundo, porque não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Não sabemos de onde surgimos, e por não sabermos de onde surgimos, é que vivemos aqui perdidos, enclausurados com tantos mistérios. Estes mistérios são rochedos indesvendáveis. Vivemos todos até que chegue o dia de se encontrar todo o esclarecimento que há muito todos nós imploramos, a definição do nosso ser e a definição do mundo. Hoje, eis em mãos de todos a solução de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão, para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, a satisfação de todos é incalculável, por estarem desvendados todos os mistérios, todos os segredos da vida e do porquê da vida do animal racional, o porquê da vida dos primitivos selvagens, o porquê da multiplicação das gerações dos selvagens, o porquê da vida de monstros. Antes de serem selvagens, foram monstros. Antes de serem monstros, eram racionais em degeneração. Antes de serem racionais em degeneração, eram racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo. Hoje, encontrando as soluções básicas, a verdadeira base de origem, o verdadeiro mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional. Hoje, todos admirados, espantados, felizes e satisfeitos por encontrarem em suas mãos toda a definição completa desse rincão de amarguras, desse rincão de matéria, desse rincão de sepultura, desse rincão de podridão, desse rincão que vivia indesvendável. A solução em mãos de todos, o conhecimento e reconhecimento pela vidência racional do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a planta que todos procuravam em mãos de todos. Hoje, o animal racional, sabendo por que era um animal, sabendo o que foram, por que deixaram de ser o que foram para serem o que são, e por que vão deixar de ser o que são para serem puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Todas estas tradições são passageiras, como as velhas tradições que já se passaram e ninguém se lembra mais. Costumes, modos, hábitos e tudo enfim. Assim, a mudança de todos para uma fase superior, a fase racional, que aí está. A fase racional, a categoria de aparelho racional. Como aparelho racional, todos com a vidência racional, vendo o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem e seus habitantes. Então aí, aparelhados no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Que grandiosidade! Não tem explicações. As explicações são as seguintes: saímos do nosso verdadeiro mundo,
e tínhamos que um dia voltar ao nosso verdadeiro lugar, ao nosso verdadeiro mundo. Agora, todos de volta ao mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, do aparelho racional, que é o mesmo, com categoria diferente. Todos vivendo para o seu verdadeiro mundo, esse estúpido mundo de matéria sendo abandonado pelos seus imigrantes e pelos seus hóspedes, que aí estavam de passagem. Que passagem! Que passagem angustiosa, somente de sofrimento e nada mais. Hoje, todos com a atenção voltada para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, o mundo verdadeiro do ser humano. Mas, quanta luta para chegarem até aí, e chegaram. Agora, todos a caminho de verem o seu verdadeiro mundo de origem, por obterem a vidência racional, nascendo assim, em todos, pelo desenvolvimento do conhecimento racional, a vidência racional. É do próprio natural do aparelho racional, que por ser de origem racional, nasce em todos, muito naturalmente, a vidência racional. Mas, para conseguir, tem que ler e reler sempre, para se desenvolverem racionalmente por meio do conhecimento racional, para desenvolverem a vidência racional, que é de origem do aparelho racional. Então, não percam mais tempo. Perder tempo para quê? Só para se prejudicarem? Perder tempo com o nada? Somente para piorarem? Somente para sofrerem? Chega de perder tempo. Já perderam tempo demais, porque a vida da matéria não é sua, e por não ser sua, é que perdem a vida sem querer perdê-la. Então, a vida da matéria não é sua, e a vida da matéria não sendo sua, o que adianta perder tempo com aquilo que não é seu? Não adianta coisa alguma. O que é que acontece? Se prejudica. O que é que acontece? Padece e sofre por estar perdendo tempo com uma coisa que não lhe pertence. Já conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Já conhecem o seu verdadeiro mundo de origem. E conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, não tem mais o que pensar, a não ser no seu verdadeiro mundo de origem. Não podem perder tempo com o mundo que não é o seu. Perder tempo com nada. O que adiantou até hoje? Nada. Somente multiplicando o sofrimento de todos. Quem procura o bem no nada, não encontra nada. Vejam como estavam tão magnetizados pelo nada. Enxergavam o nada como se tudo fosse. Enxergavam o nada como se realmente o nada tudo fosse. É preciso refletir bem. Já conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então agora é reler sempre, para desenvolverem a vidência racional em si mesmos e verem o mundo racional e seus irmãos. Comunicar-se com eles, serem orientados racionalmente e viverem uma vida equilibrada racionalmente, embora aí nessa vida do nada, mas vivendo racionalmente equilibrados. Enquanto estavam na categoria de animal racional, que não conheciam o seu verdadeiro mundo de origem, está bem que vivessem para o nada, por não conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Mas agora não. Agora conhecem o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Sabem perfeitamente como vê-lo e como se comunicar com seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos.
Não é mais admissível estarem perdendo tempo com a vida do nada, com a vida que não é sua, com os pertences que não são seus. É preciso enxergar agora o seu verdadeiro mundo de origem, a realidade absoluta de que estão cientes. Precisam de quê? Do seu verdadeiro mundo de origem, e não desse nada. Tem que se preocupar com o seu verdadeiro mundo de origem, e não com a vida e os pertences da vida do nada, que não são seus. Quem vive a perder tempo com aquilo que não é seu, tem que sofrer, como todos estavam aí na categoria de sofredores, na categoria de animal. Quanto mais viviam, mais sofriam. Hoje, já são para pensar diferente, porque estão, a bem dizer, dentro do mundo racional, por todos estarem sendo iluminados pela luz racional. Falta somente nascer em si mesmo a vidência racional, para verem dia e noite e dia, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Não conheciam o seu mundo de origem, agora estão conhecendo, e conhecendo o seu verdadeiro mundo, devem se preocupar com o seu verdadeiro mundo, com o bem de si mesmos, para irem todos de bem para melhor, racionalmente. A vida do nada é a vida que não adianta nada. Não devem preocupar-se com nada, porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta se preocupar com nada? Não adianta nada. Enquanto estavam na categoria de animal, está bem, porque o animal só enxerga a matéria como elemento de prestígio, só enxerga o mal como elemento de prestígio, para ser vítima dele. Por isso, todos sofrendo, todos vivendo de aparências, aparentando o que não são, todos vivendo fantasiados e querendo ser uns melhores do que outros na vida do mal, na vida material, na vida do nada, na vida do bicho. O bicho, que é o animal, é que tem a matéria acima de tudo. Então, na categoria de animal racional, na categoria de bicho, está bem que vivesse como bicho, como animal, considerando a matéria, considerando o mal como seu maior ponto real da vida. O animal é inconsciente e tinha que viver assim, e por isso multiplicando o sofrimento universalmente. Mas, hoje, não podem mais viver assim, porque já estão noutra fase. Estão na fase racional, na categoria de aparelho racional. E como aparelho racional, já estão aparelhados no mundo racional. E assim sendo, tem que se preocupar com o positivo e não com o negativo. Tem que se preocupar com a verdade e não com a mentira. Tem que se preocupar com o bem e não com o mal. E assim, todos vivendo racionalmente, brilhantemente, e tudo de bem e de bom se multiplicando racionalmente. Vejam bem que chegaram no fim da existência do mundo do mal, do mundo de matéria, porque agora estão todos dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A matéria teve o seu tempo de duração, mas com o tempo vem a sua extinção, porque o mal por si mesmo se destrói. Tinha que chegar a esse ponto calamitoso de destruição dos seres, da destruição de si mesmo, como está aí a destruição dos seres, a destruição calamitosa, penosa, horrorosa, dolorosa, tenebrosa e monstruosa. Não estão vendo que a destruição se multiplica cada vez mais? A destruição dos seres? O que adianta a multiplicação do mal?
somente para a destruição de si mesmos. Então, não adianta mais se preocupar com aquilo que vem lhe prejudicando e prejudicando todos. Preocupar-se é com o bem, com o mundo racional, com o seu mundo verdadeiro, para viver equilibrado e isento dos males da vida do fogo, do elétrico e magnético. Estão saindo agora de uma fase, da fase de animal para a fase racional. Estão assim um pouquinho tontos, porque estavam vivendo como bichos, estavam vivendo inconscientemente, e por viverem inconscientes, têm que lutar um pouquinho consigo mesmos, para irem se lapidando aos poucos, naturalmente. Vivem aí mal, como animais, sofrendo e se maldizendo por serem animais. Então, chega de perder tempo com o mal de si mesmo. Preocupem-se com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A vida do animal chegou a um ponto tal que todos vivem descompreendidos de si mesmo, descompreendidos uns com os outros, e não sabiam o porquê disto. Hoje, estão cientes do porquê estavam vivendo assim, dessa maneira, horrivelmente, a ponto de ficarem desanimados de viver. Porque viver somente para sofrer, ninguém tem prazer. E assim, chegando à realidade da vida e dizendo consigo mesmo: o mundo é de calamidades e ruínas, e não sabemos porquê. Vamos vivendo até que chegue o dia em que todos hão de saber o porquê. Todos vivemos para sofrer, mas há de chegar o dia de todos sabermos o porquê. Chegou o dia de todos saberem o porquê eram sofredores. Estão aí os motivos, a causa e a origem desse panteão de matéria, desse panteão de angústias, desse panteão de sofrimentos, de sofredores. Está aí em suas mãos a causa e o porquê da causa de toda essa catastrófica vida aparente. Por não ser a vida verdadeira, é que nessa vida todos tinham pavor de viver, por ser uma vida sem garantias, por desconhecerem a hora de morrer e de que vão morrer. Então, tornara-se uma vida angustiada, uma vida de desânimo. Em certas horas, muitos só em pensar na morte ficavam logo apavorados, com pavor de morrer, alimentando o seu próprio sofrimento, o seu próprio tormento, por estarem na categoria de animal, que não podiam se ver livres desse caos. Agora, todos podem se ver livres desse caos, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e por saber o porquê assim ficaram nessa categoria de animal racional. Então, perder tempo com o que não é seu? Para quê? Para aumentar os tormentos de si mesmos? Perder tempo para quê com a vida do nada? Agora, não estão mais em época de perder tempo, porque já conhecem o seu verdadeiro mundo, já conhecem o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, e como se comunicar com ele, como vê-lo e como ser orientado pelo seu verdadeiro mundo. Não são mais para viver se preocupando com nada, como viviam na categoria de animal racional. Está muito repetido, sim, mas é preciso que seja assim para desenferrujar os que estão enferrujados pela vida da matéria, pela vida do desprazer, pela vida do nada. Uns tantos não precisam de todas essas repetições, mas outros tantos precisam de muito mais, porque todos são diferentes uns dos outros. E assim, o martelo batendo sempre,
A ferrugem vai saindo e vai limpando racionalmente. A vida da matéria, na categoria de animal racional, sempre foi uma vida encantadora, cheia de maravilhas aparentes, cheia de ludibriações, cheia de riquezas aparentes, cheia de riquezas do nada. São animais. Tinham que viver assim, porque o animal tem a matéria como seu maior símbolo. Tinham que ver esse símbolo como tudo da vida, por serem animais, por serem inconscientes, com a matéria acima de tudo. Pensando assim, por estarem na categoria de animal. O animal só pensa na matéria, porque o animal não enxerga outra coisa a não ser a matéria, por ser animal, por ser inconsciente. O bicho é assim mesmo. A matéria para o bicho é tudo, pois é bicho. A matéria para o bicho é um Deus, endeusados pela matéria, por serem inconscientes, por estarem na categoria de animal. O animal, o bicho, tem a matéria acima de tudo, como uma coisa das mais maravilhosas. O bicho encontra a beleza no mal, encontra a riqueza no mal, encontra tudo de bom e de bem, aparentemente. Iludidos por estarem na categoria de animal, por só conhecerem a matéria e nada mais. Então, ficava o bicho inconsciente à procura do bem no mal, e nunca o encontrava nem poderiam encontrar. Por não encontrarem, é que viviam de aparências, aparentando o que não são, vivendo hipocritamente, falsamente, horrivelmente dessa maneira, fingidamente dessa maneira, fingindo sempre o que não são. Vivendo todos de ilusão, a falsa vida do animal sonhador, aventureiro, ambicioso, ganancioso, invejoso e maldoso, por ser de sua índole de matéria. Ciumento, turbulento, brigão, enjoado, nervoso, tudo isto por estarem na categoria de bicho, na categoria de animal desequilibrado, teimoso, rebelde e invejoso. Tudo isso por estarem na categoria de animal. Falsos, fingidos, velhacos, por estarem na categoria de animal, completamente desregulados dessa maneira. Mentirosos, vaidosos, prosas, presunçosos e orgulhosos. Tudo isso por estarem na categoria de bichos, por serem desregulados, por serem inconscientes. Vivendo inconscientes, horrivelmente dessa maneira, nojentamente, insaciáveis. Quanto mais têm, mais querem, por estarem na categoria do animal, julgando o mal, que é a matéria, acima de tudo, falando em bem, procurando o bem, e o mal de todos se multiplicando, por estarem iludidos com a matéria, por estarem na categoria inconsciente, na categoria de animal. Vejam o embuste. É tão grande que nem podia se entender. E por isso o mundo em desequilíbrio sempre, todos sofrendo, todos penando por viverem na categoria de animais racionais. Agora está aí o porquê de tudo assim ser, e como deixar de assim ser para sempre. O conhecimento do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, chegando ao conhecimento de todos, o verdadeiro rumo certo, o verdadeiro mundo de todos. Então, o que todos têm que fazer é se preocupar com o seu verdadeiro mundo, para que tudo dê certo na vida de todos, e não com o mundo que não lhe pertence, que é o mundo do nada, o mundo da matéria. Nasciam aí na matéria como bichos, sem saber porquê. Nasciam sem saber por que eram bichos, sem saber por que foram gerados por bichos, por micróbios,
por germes. Vivendo sem saber porquê, sem saber o porquê de sua vida, sem saber o porquê do mundo em que vivem. Nada de certo sabiam, por estarem na categoria de animal. Então, tinham que viver mal, por nada de certo saberem. Viviam igual a outro bicho qualquer, que não sabe por que vive, que nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Viviam igual e em condições idênticas. Hoje, todos cientes do porquê ficaram assim, do porquê geraram assim, do porquê formaram-se nessa vida de inconscientes. Não são mais para perder tempo com a vida inconsciente, e sim com a vida consciente, a vida racional. Vejam que dilúvio de misérias. Misérias, sim, porque é matéria. O que é matéria? Matéria é miséria. Miséria, porque todos sofrem e padecem, ricos de sofrimentos. Então, na matéria, estão reunidas todas as misérias, por ser matéria, por ser de origem do mal. E por isso, todos são sofredores, todos são mortais. Matéria é um ser inconsciente. O mal é inconsciente.